Conexão Miami. Operação investiga fraude em contratos de câmbio entre construtora de Balneário Camboriú e empresários estrangeiros. Vereadores sob suspeita. Eles foram denunciados por fazer exigências a empresários da construção civil para obter vantagens pessoais em Balneário Camboriú. Homem é preso ao tentar entregar 40 quilos de maconha de táxi. Confirmada mais uma morte por gripe A em Santa Catarina. A vítima é um jovem de 17 anos. Crianças limpam a sujeira dos adultos. O projeto foi realizado na beira-mar de São José. Emoção no reencontro. Sobreviventes da tragédia da Chapecoense voltam a Medellín, na Colômbia. Boa noite. Nós começamos o Band Cidade de hoje com a informação de mais uma morte por gripe A no estado. É o primeiro caso com morte em Caçador, no meio-oeste. O que chamou a atenção é que se trata de um jovem de 17 anos e que não pertence ao grupo de risco. O jovem faleceu no dia 1º de abril no hospital em Caçador e nesta semana chegou o resultado do exame que comprovou que se tratava de gripe A. Além dele, outros 2 pacientes estão sendo acompanhados. Então, Camila, foi um paciente que foi atendido 2 vezes por nós, foi encaminhado ao hospital, ele foi internado e evoluiu muito rapidamente. Então, a influenza hoje, quando leva a síndrome grave, pode levar a complicações muito graves e de evolução muito rápida, que foi o que infelizmente acabou acontecendo com esse paciente. Dentro de 72 horas ele acabou evoluindo negativamente e vindo inclusive a óbito. E nós temos mais um paciente em investigação, já foram colhidas amostras, porém não temos confirmação diagnóstica no momento. O dia D da campanha de vacinação será neste sábado em todo o estado, nas unidades de saúde, das 8 às 17. Quem ainda não se vacinou terá outra oportunidade. Com a chegada do inverno, é fundamental manter a etiqueta da tosse. Quando for tossir, evitar tossir sem cobrir a boca, de preferência cobrir a boca com um lenço. Na falta do lenço, usar a parte interna do antebraço e não a mão, porque a mão pode levar a contaminação. Usa sempre álcool gel para limpar a mão, procurar lavar bem as mãos. Pacientes com quadro gripal, evitar ficar em aglomerações. E evitar sair de casa também com quadro gripal confirmado. Os sintomas comuns são febre alta, tosse e náuseas. Se os sintomas persistirem, o ideal é procurar ajuda médica. Uma operação investiga fraude em contratos de câmbio entre uma construtora de Balneário Camboriú, uma empresa de carros de luxo alemã e uma licenciadora da marca do veículo nos Estados Unidos. Foram 9 mandados de busca e apreensão e 2 de prisão temporária nas cidades catarinenses de Itajaí e Balneário Camboriú. A associação criminosa era formada por empresários do ramo da construção civil, 2 doleiros, 3 empresários estrangeiros, bem como 2 corretores de imóveis. Segundo a investigação, uma construtora de Balneário Camboriú usava uma empresa nos Estados Unidos para repassar valores para uma montadora de carros da Alemanha. O intuito da empresa catarinense era dar o nome da marca de automóveis de luxo nos seus empreendimentos. Entretanto, para diminuir custos, esse trâmite era feito por contratos fraudados de câmbio, direcionado à licenciadora da marca nos Estados Unidos, para que então fosse repassado à empresa alemã. Segundo a Polícia Federal, o valor do desvio pode chegar a 13 milhões de reais. Caixas eletrônicos de 2 agências bancárias foram alvo de explosões em Rio dos Cedros, no Vale do Itajaí, nessa madrugada. Segundo a Polícia Militar, um grupo de aproximadamente 15 criminosos foi responsável pela ação. Houve troca de tiros com a polícia. Moradores da cidade ligaram para a polícia por volta das 4h30 da madrugada, depois de ouvirem as explosões no centro do Rio dos Cedros. O grupo teria chegado ao local em 2 carros. Uma agência do Banco do Brasil e outra do Bradesco foram alvo das explosões. Até agora, ninguém foi preso.
Um homem de 31 anos foi preso na madrugada desta terça-feira depois de tentar entregar de táxi 40 quilos de maconha em Florianópolis. De acordo com a polícia, a droga estava dentro de 2 bolsas no bagageiro do veículo e seria levada até o bairro Rio Vermelho. O passageiro admitiu que era o dono da droga e que o taxista desconhecia o conteúdo da bagagem. Ele foi preso em flagrante. E 2 irmãs gêmeas de 16 anos foram presas, suspeitas de traficar drogas no bairro Canasvieiras, em Florianópolis. Junto com as irmãs, a Polícia Civil apreendeu 600 gramas de maconha e 100 gramas de cocaína, além de uma balança de precisão e material para embalar a droga. Elas já tinham passagens por furto, posse de drogas e armas. O motociclista que foi roubado 2 vezes após sofrer no túnel Antonieta de Barros, em Florianópolis, foi identificado na manhã de hoje. Trata-se de André Pereira Chaves, de 40 anos de idade. André voltava do trabalho quando perdeu o controle do veículo, bateu em uma mureta e caiu na pista, ficando desacordado. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Hoje, a motocicleta dele foi localizada abandonada no bairro Coqueiros, em Florianópolis. André havia saído de casa no domingo para trabalhar em uma loja e um rodeio em São José. Ele morava no Rio Tavares. Além da moto, André teve a carteira roubada com documentos pessoais e R$300 que havia ganhado no trabalho noturno. E o acidente entre um carro e uma moto terminou com a morte do motociclista. Foi na BR-280 em São Francisco do Sul. A vítima, de 22 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor do carro não se feriu. Na manhã de hoje, equipes do Corpo de Bombeiros de Videira e também de Curitibanos reiniciaram os trabalhos de buscas a um menino de 10 anos, desaparecido desde a última sexta-feira. De acordo com informações da família, o menino teria saído de casa no bairro de Carli para brincar e não foi mais visto. Um drone também está auxiliando a monitorar a área na tentativa de localizar o menino. A Polícia Civil investiga o caso. Você vai ver no próximo bloco vereadores denunciados por fazer exigências a empresários da construção civil para obter vantagens pessoais em Balneário Camboriú. E ainda termina a greve dos Correios em Santa Catarina. A gente volta já. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, realizou uma operação hoje em Balneário Camboriú. O alvo, vereadores da cidade. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios e órgãos públicos ligados aos mais de 20 investigados. Ninguém foi preso ou conduzido. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, a investigação, denominada Operação 30ª, começou em 2016 e apontou que vereadores estariam fazendo exigências a empresários da construção civil para obter vantagens indevidas. Em troca, os vereadores aprovariam projetos de lei, incluindo alterações no plano diretor de Balneário Camboriú. Entre os investigados estão mais de 20 pessoas, incluindo o presidente da Câmara de Vereadores do município. Após 14 dias, os trabalhadores dos Correios decidiram suspender a greve. Eles voltaram ao trabalho hoje em todo o estado. Ainda durante a noite de ontem, a maioria dos sindicatos que representam os trabalhadores dos Correios já tinham decidido encerrar a greve da categoria. Mas aqui em Santa Catarina, a decisão pelo fim da paralisação só aconteceu no início desta tarde. A gente não tem como manter a greve sozinho, né? Santa Catarina e Santa Maria, né? Então a gente está encerrando a greve agora, só que está com estado de greve. Caso venha a ser novos ataques por parte da empresa, a gente volta a entrar em greve. Em Santa Catarina são pouco mais de 4.000 trabalhadores dos Correios, divididos em 404 unidades da empresa em diversas cidades. A gente estava lutando contra a privatização, que foi anunciada, né? A privatização da empresa e a demissão imotivada de 25.000 trabalhadores, enquanto expedia, porque a gente quer concurso público, na verdade, né? Ou seja, a falta de atendimento da população, o carteiro não passa, falta de entrega de materiais, ou seja, que o pessoal não está conseguindo dar conta da distribuição, é justamente porque a empresa não está contratando funcionário e quer demitir mais ainda. Na negociação com a categoria, os Correios voltaram atrás da decisão
suspender as férias dos trabalhadores. Eles também prometeram não judicializar a questão do plano de saúde enquanto o tema estiver sob mediação do Tribunal Superior do Trabalho. Em 2016, os Correios anunciaram um programa de demissão incentivada e pretendia atingir a meta de 8 mil servidores, mas apenas 5,5 mil aderiram ao programa. Estudo do IBGE aponta redução no ritmo de produção industrial em 8 de 14 locais pesquisados entre fevereiro e março. Este e outros assuntos no Giro de Notícias. Na queda de produção industrial ficou com Santa Catarina menos 4%. O estado interrompeu uma série de 4 meses consecutivos de taxas positivas. Em seguida aparecem Ceará, Paraná, Minas Gerais e Pará. Todos apontaram recuos mais intensos em relação ao nível nacional. A Superintendência Executiva de Serviços Públicos da capital vai lançar dentro de 90 dias um novo edital para cadastro de ambulantes em Florianópolis. A seleção incluirá os senegaleses que hoje não possuem alvará para vender seus produtos. De acordo com a Prefeitura, o edital será democrático por meio de sorteio. Começa na próxima sexta-feira o pagamento das contas inativas do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para trabalhadores nascidos nos meses de junho, julho e agosto. Com o novo lote, 7.600.000 pessoas estarão aptas a sacar quase 11 bilhões de reais. Algumas agências abrirão no sábado. Os produtores de pinhão comemoram a boa safra deste ano. As vendas aumentaram 30% em relação a 2016. O preço do produto está bem mais acessível. É nítido que a semente mais procurada do inverno catarinense está mais barata nesse ano. De acordo com a Associação Catarinense de Supermercados, as vendas aumentaram cerca de 30% em relação ao ano passado. Devido ao preço do pinhão e à oferta dele, tá? Então a gente está tendo muita oferta do produtor para o mercado. E isso influencia muito na venda, tá? Então a gente também mantém a nossa margem bem baixa para facilitar para o cliente ter acesso ao produto. A safra em 2017 é melhor do que do ano passado. O gerente desse supermercado acredita que com a chegada do inverno e festa do pinhão, o preço da semente pode até aumentar. Mas isso depende muito agora do que vai o pinhão, a oferta do pinhão para o mercado. Porque o que acontece agora com as festas? Todo mundo começa a armazenar pinhão para poder atender a festa do pinhão, né? Então pode aumentar um pouquinho, mas eu acredito que vai se manter nesse patamar aí de 3,99. Já faz um pouco mais de um mês que a venda do pinhão está liberada. Nesse ano, o quilo da semente está R$ 2,00 mais barato em relação ao ano passado. Isso reflete positivamente nas vendas. Nesse mercado aqui, por exemplo, nos primeiros 35 dias, eles já venderam 10 toneladas de pinhão. Para a Daniela, que é chefe de cozinha, a baixa do preço beneficia ela. Os pratos à base de pinhão que ela produz ficam um pouco mais baratos. Que a gente consegue ofertar, né? Consegue trabalhar melhor com o pinhão. Ele cai, o que nós teríamos um gasto de R$12 para produzir 1 quilo de pinhão, hoje a gente tem um gasto de R$6, né? Para produzir 1 quilo de pinhão descascado, eu preciso de 2 quilos de pinhão cru. Existe muita mão de obra no prato feito com pinhão, a base de pinhão. Então o cliente consegue observar o que? Não, está acessível ao meu bolso, né? Ele está disposto a pagar isso, né? E você vai ver a seguir, crianças participam de projeto de limpeza da beira-mar de São José. E veja ainda momento de emoção na chegada dos jogadores da Chapecoense em Medellín, na Colômbia. É já já. Hoje foi dia de limpeza na beira-mar de São José. Crianças do projeto Bombeiro Mirim recolheram o lixo deixado pelos adultos. Uma vez por semana, o Batalhão de Bombeiros de São José recebe crianças com idade entre 7 e 12 anos para as aulas do projeto Bombeiro Mirim.
Aqui eles aprendem durante 2 meses noções sobre prevenção a incêndio, primeiros socorros, trânsito e meio ambiente. A aula de hoje foi sobre preservação ambiental. Por isso eles deixaram a sala de aula e foram para a beira-mar recolher o lixo depositado na areia. Com luvas e sacos de lixo nas mãos, eles foram juntando tudo o que encontravam. E olha que não foi pouca coisa. Essa é uma das questões importantes do projeto, né? Eles aprenderem para poder disseminar esse conhecimento nos lares, para os pais, para os colegas, para os irmãos, para que não fique retido somente com eles. O Lucas tem apenas 6 anos, mas é um apaixonado pela profissão de bombeiro. A lição da aula de hoje, ele aprendeu direitinho. E por que é importante a gente retirar esse lixo daqui? Porque os animais vão comer, e daí eles vão achar que é comida, comer, e eles vão morrer. Isso ele leva daqui, da onde ele aprendeu, para os amiguinhos dele, para os familiares, e assim vai. Nessa ação de hoje, o objetivo é mostrar para as crianças o quanto nós, adultos, somos responsáveis pela poluição dos locais onde vivemos. Quem sabe assim no futuro tenhamos adultos mais conscientes e menos poluição, e assim, lugares melhores para se viver. Coletar lixo para as pessoas verem como é que é triste poluir a praia. É bem importante porque prejudica os animais e até nós mesmos, né? Todo o lixo juntado pelas crianças será recolhido pela Secretaria de Obras de São José, que dará o destino correto. Uma diversidade de materiais que impressionou as crianças, que com certeza saíram da ação de hoje muito mais conscientes. Uma ação que Júlia não vai mais esquecer. Faz mal para os animais que ficam no mar e tanto para as pessoas também. Não esquece mesmo, né, Salvador? Ainda mais sendo essa... Porém, não precisaria acontecer. Se você, que é um descuidado, relaxado, e que não tem o mínimo, não dá o mínimo valor para a natureza, não deixasse lá garrafa de Coca-Cola, saco plástico, uma bagunça danada, sujeira danada. Este é o exemplo que o adulto está dando para a criança. Isso aqui é um exemplo, é um dos maus exemplos que nós adultos deixamos para essas crianças. Felizmente, estão recebendo uma boa aula e com certeza marca para a vida delas. E elas ficam fiscalizando os pais agora, né? Eu espero que sim. Também. E não se esqueçam, quando adultas, de manter esse comportamento. Tá certo. Maria. Olha, você vai conhecer agora uma instituição que faz um trabalho importante no apoio a crianças com câncer. São funcionários e voluntários que apoiam famílias de todo o estado. Gratidão, essa é a palavra, é o que une essas mães, além do tratamento dos filhos contra o câncer. É uma estrutura ótima, que ajuda e apoia muito a gente, quando a gente tá aqui, sabe? Em horas que você tá acabado, você chega aqui, eles dão força, eles te dão apoio, sabe? É muito bom ficar aqui. É uma maravilha essa casa pra gente, né? Ainda mais a gente que mora longe da cidade, daí tá vindo, pode estar ficando aqui, né? Os dias que ele tá fazendo o tratamento, é muito bom. Elas são algumas das muitas que recebem amparo da Casa de Apoio Vovó Gertrudes durante o tratamento dos filhos no Hospital Infantil Joana de Guzmão, na capital. Aqui, elas têm hospedagem, alimentação e estadia de graça, além do mais importante, o apoio psicológico e carinhoso dos funcionários e voluntários. Na hora você perde o chão, você se desespera, mas chegando aqui você vê que teu problema não é tão grande quanto tem vários outros, né? Eu me sinto super em casa. Até o jeito assim delas tratar nós é melhor, assim, é bom. Ela não tem aquela diferença de como se elas dona da casa e nós como outras pessoas. Não, elas tratam a gente super bem. E todos iguais. Para manter esse projeto nesses padrões, o custo mensal é de cerca de R$30 mil e a associação precisa de doações. Todo o processo é realizado pelo call center da unidade. A Casa de Apoio Vovó Gertrudes foi toda construída a partir de doações e com a ajuda dos voluntários. O custo da obra foi de cerca de R$3 milhões e todos os espaços foram planejados pensando no bem-estar e conforto das famílias e principalmente das crianças. A Casa de Apoio é o maior exemplo da força do voluntariado e também da solidariedade. A Gertrudes é fundadora, idealizadora e coordenadora desse espaço, né, Dona Maria? Primeiro, parabéns por esse trabalho. E eu gostaria de saber como é que é coordenar um espaço assim com o coração.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que eu não sou sozinha e idealizadora, né? Quando a gente fundou a Avos em 1975, nós éramos um grupo de senhoras. Mas desse grupo de senhoras hoje só sobra eu. 41 anos que estou aqui no Hospital Infantil, né? Lutando aí pela criançada. Eu acho isso uma coisa muito importante, a gente lutar por um mundo melhor. Fazer com que as nossas crianças sejam mais felizes. A gente vê aqui na casa a alegria deles, brincando, e tudo que a gente pode fazer, não só pelas crianças, mas pelos seus pais também, nós estamos aqui dispostos a isso. Esse grupo de voluntárias e voluntários capitaneados pela dona Gertrudes merece todo o apoio de toda a sociedade catarinense. Não esqueçam da Casa Vó Gertrudes. E a Chapecoense já está em Medellín, onde enfrenta amanhã o Atlético Nacional pela Recopa. Na chegada, o time catarinense teve uma bela recepção feita pelo povo colombiano. Quando o avião chegou no aeroporto de Medellín, a delegação da Chape recebeu as boas-vindas com um arco de jatos d'água e honras militares. Todos os atletas e comissão técnica ganharam uma medalha após passarem por um tapete vermelho. Os sobreviventes Alan Ruschel, Neto, Jackson Follman e Rafael Heinzel receberam flores e foram recepcionados com muito carinho no hotel onde vão ficar hospedados. Pouco mais de 5 meses, a tragédia que vitimou 71 pessoas. Hoje, os 4 sobreviventes vão visitar o local do acidente, além do hospital onde ficaram internados, para reencontrar e agradecer ao povo colombiano. A Chapecoense enfrenta amanhã o Atlético Nacional pela Recopa. No estádio também devem acontecer homenagens antes da partida. E no Hospital San Vicente Fundación, em Rio Negro, na Colômbia, foi a vez de agradecer. Alan Ruschel, Neto, Jackson Follman e Rafael Heinzel visitaram médico e enfermeiros que os ajudaram após a tragédia que tirou a vida de 71 pessoas. Na chegada ao hospital, os sobreviventes foram recebidos por funcionários. Depois, eles visitaram os quartos onde ficaram internados após o acidente. Que visita significativa para eles, hein? Queria saber o que eles pensaram, né, quando chegaram lá, o sentimento de cada um, né, e a forma de retribuir de fato é chegar vivo, né, e agradecer pessoalmente. E o Band Cidade desta terça-feira termina aqui. Agora com o Jornal da Band. Uma boa noite. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Boa noite.